Olá, nós estamos trazendo aqui para você um curso bastante interessante. Nós vamos falar sobre uma dessas chamadas profissões do futuro. E por que a chamamos de uma profissão do futuro? Porque o futuro já chegou. Nós estamos na era da tecnocultura, o impacto da revolução e das transformações digitais está fazendo com que tudo nas nossas vidas seja profundamente alterado. E nós não devemos essa mudança tão somente a fatores tecnológicos, devemos também a fatores sociais. Um dos fatores sociais que mais entendemos que tem influenciado no impacto dessas mudanças na forma de se trabalhar foi o impacto da epidemia, da pandemia do Covid-19. A Covid-19 acabou fazendo com que todos nós precisássemos readaptar, reinventar e ressignificar as nossas formas de trabalho. Então, acho que todo mundo que passou por isso entendeu que algumas coisas, como o ensino à distância, através do qual nós estamos, inclusive, aqui dialogando e nos comunicando, as formas de trabalhar por sistemas remotos, os diálogos feitos através de esquemas virtuais, através de plataformas digitais, enfim, todas as coisas que até então pareciam muito futurólogas ou muito distantes de uma realidade pragmática, alguma coisa aplicada na nossa vida cotidiana, todas essas coisas acabaram se transformando. E é por isso que a gente tem falado sobre profissões do futuro, estudado isso, eu como um acadêmico, como um pesquisador interessado em tecnocultura, tenho pesquisado isso dentro dos modelos corporativos e dos modelos de trabalho profissional autônomo, As pessoas gerenciando ou procurando gerenciar as suas áreas, as suas esferas de atuação profissional, até porque uma das coisas que a pandemia também causou foi um grande desemprego, essa necessidade das pessoas se reinventarem. Então é por isso que a gente vai falar aqui nesse curso sobre nômades digitais. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso de uma maneira muito romântica. E é até possível, porque, de fato, quando surge o nômade digital, ele tem um ar muito romântico daquele blogueiro, viajante. A gente vai falar sobre tudo isso por aí. Mas, já nessa introdução, eu quero te dizer isso, que aqui a gente está focado para uma realidade onde você possa, de fato, compreender o nomadismo digital como um modelo de trabalho, como uma condição para que você possa ter uma atuação numa esfera profissional. O meu nome é Hélio Ricardo Rainho, eu sou professor e consultor de marketing, estou convidando você para vir comigo nessa viagem para a gente conhecer um pouco do futuro que já se faz presente. Profissões do futuro com vocês, nomadismo, nômades digitais. Muito bem. O tópico 1 do nosso curso sobre nômades digitais vai ser uma abordagem específica sobre um fenômeno sociológico que vai interferir nas nossas vidas. Eu acho muito interessante que você atente para esse fenômeno, para você entender como surge, qual é a perspectiva na qual redunda essa questão do nomadismo digital, como ele se torna preponderante, como ele se torna, de fato, uma possibilidade de escolha de vida, de modelo de vida, e a gente vai encará-lo aqui como lifestyle, inclusive em uma das nossas aulas, que é o nomadismo digital. O tópico 1 se chama Cenários Digitais, uma porta aberta. Por que a gente está falando assim? Porque nós entendemos que a curiosidade natural e o encorajamento por descobertas científicas, ele sempre esteve avançando na condição humana. O homem sempre foi um desbravador, o homem sempre foi um grande pesquisador, um grande estudioso da sua própria existência, da sua própria realidade, e com isso ele foi desenvolvendo e aperfeiçoando as suas tecnologias. Então, é aquilo que o filósofo grego Heráclito dizia: não há nada permanente a não ser a mudança. Então, a mudança é uma condição permanente na vida humana. Todos nós estamos sempre condicionados a nos transformarmos, a nos ressignificarmos, a remodelarmos, refazermos as nossas escolhas. Isso tudo faz parte do nosso sentido humano, de existência. Nos assuntos sociais, políticos e comerciais, a gente pode ver que a mudança está em toda parte. Ela é uma condição e é assim com os modos da comunicação. A forma da gente se comunicar, da gente se expressar, da gente se revelar a outras pessoas, ela vai se alterando, vai se comunicando também com o passar do tempo. Então, sem conhecimento pessoal do que aconteceu antes, as novas gerações são livres para inovar e descobrir novos usos. Muitas vezes nós temos o conhecimento, ressignificamos o conhecimento anterior em alguma coisa nova. E por outras vezes nós procuramos descobrir, são as grandes descobertas da humanidade aconteceram assim, procurando se descobrir coisas que até então não haviam sido
perfeitamente descobertas ou identificadas. Então, nós estamos sempre nessa rota muito específica, muito característica, né, de estarmos evoluindo e buscando coisas que estão em movimento. O nomadismo, ele seria, portanto, uma centelha da vida humana. O que é o nomadismo? É essa tendência a você trocar de lugar em busca de novas descobertas. Então, nós vivemos e testemunhamos isso claramente nesses dias atuais, né, os dias em que nós estamos vivendo. Nós vemos indústrias inteiras dedicadas a dispositivos digitais, né, e temos visto como esses computadores, esses telefones, esses celulares, enfim, tantos gadgets, tantos instrumentos tecnológicos, né, tantos dispositivos, realizam feitos incríveis com e sem a intervenção humana. Nós já temos aí a inteligência artificial que regula todas essas coisas para que elas funcionem perfeitamente sem a interferência humana, né? E uma rede de dados mundial está disponível para que as pessoas possam não apenas se relacionar, mas também compartilhar aquilo que está sendo produzido. Então você vê, por exemplo, que a gente consegue produzir uma notícia ou uma informação e esse conteúdo consegue ser disponibilizado de uma maneira muito mais veloz do que jamais fora em outras ocasiões. Justamente porque nós temos essa comunicação em rede, essa comunicação em nuvem, essa possibilidade de multiplicar as formas de comunicar. Então a comunicação, ela mostra que nós estamos sempre mudando, nós estamos sempre transgredindo, né, uma faixa que nós ocupamos para uma outra, a qual nós anteriormente almejamos e posteriormente nós alcançamos. E a tecnologia tem sido trampolim para que esses grandes eventos, né, para que esses alcances aconteçam. Então, a confluência de componentes do estado sólido, que são os componentes eletrônicos, os elementos ópticos, né, software de alto nível e as comunicações digitais, né, difundidas, elas mudam o mundo, né, desenvolvido para que as novas gerações estejam forjando um ambiente e esse ambiente seja habilitado para computadores enriquecidos por dados que são sociais, industriais e políticos. Então entenda isso. A tecnologia que nos chega, ela é uma tecnologia que, não obstante o fato de ser produzida para um sentido objetivo, no sentido de ser voltada para a questão dos objetos, mas ela está inerentemente associada à nossa condição social, política e industrial, ou seja, as três esferas fundamentais que são esferas da subsistência humana. Quando a gente fala do social, a gente fala do relacional, do aspecto relacional, familiar, enfim, do patriótico, de todas as construções sociais que nos fazem ter um sentido de pertencimento e de existência. Falamos do industrial no sentido daquilo que nos sustenta, a produtividade. Né? Nós somos um mundo que hoje é um mundo capitalista, eminentemente capitalista, onde a gente precisa de sistemas de produção para poder sobreviver, se sustentar, manter as coisas em equilíbrio. E um ambiente político, que é a esfera onde nós atuamos. Eu não estou falando aqui de política necessariamente como a gente imagina, né, em um primeiro momento, a política como a arte de governar, mas eu estou falando aqui o sistema político em seu sentido mais amplo, que é a sua forma de atuar, sua forma de se expressar, a sua forma de se relacionar com o mundo e também a sua forma de empoderar-se, né? De alguma forma, a política é um instrumento que empodera as pessoas, né? Então, todos nós somos empoderados dentro da polis, que é a cidade, através desse sistema político que nos torna cidadãos, construindo alguma coisa, e com isso, através dessas construções, nós somos redes de poder que se sustentam hierarquicamente umas sobre as outras. Então, os séculos XX e XXI são marcados por esse incremento notável de progressos técnicos, e um dos sucessos notáveis, né, dessa caminhada, dessa escalada progressiva, é a nossa capacidade de codificação. Né? Então nós temos, através das tecnologias, a possibilidade de codificar coisas. Por isso as coisas dentro da tecnologia atendem por comandos, porque os comandos nada mais são do que codificação de ordens a serem cumpridas, de coisas a serem realizadas. Efetivamente, é isso que acontece quando você utiliza a tecnologia. Algo foi previamente codificado, essa codificação, que não deixa de existir como uma forma de comunicação, permite que, através de um sinal, de um comando, você consiga efetuar uma ordem e essa ordem consiga efetivar algo a ser produzido. Então, quando você pega o seu telefone e liga para alguém, o fato de você transformar
digitar um número telefônico, aquele número nada mais é do que a codificação daquela pessoa para quem você está ligando. Por isso, a exemplo das próprias pessoas que são individualmente diferentes, os números telefônicos também o são. Você não liga para um só número para falar com várias pessoas. Claro, você pode ligar para o número de uma empresa, mas aí é a personificação daquela empresa. Ou seja, o número é um exemplo que eu estou dando aqui, mas de uma maneira geral, a tecnologia trabalha com códigos, que são codificações expressas através das quais a gente consegue construir as relações. A força motriz para essa grande convergência dos símbolos digitais, ela foi criada com o advento da ARPANET, ali pelo final dos anos 70, pelo início dos anos 70 e depois dos anos 80, que foi a grande rede de dados pioneira do governo dos Estados Unidos. Né? Ela é o embrião do que a gente conhece hoje como internet, né? E fornece uma rede pública mundial que permite que usuários com dispositivos baseados em computação troquem comunicação multimídia digital o tempo inteiro. A gente começou fazendo isso com trocas de e-mails, acessando sites. Hoje a gente usa os nossos telefones, a gente envia áudios, a gente produz vídeos como esse que eu estou produzindo aqui. Enfim, existe uma série de possibilidades. E a gente está dando esse panorama geral para você se situar no mundo digital e perceber como cada um desses saltos que foram dados em novas descobertas foram saltos nomádicos, né? Quer dizer, de pessoas que não se acomodaram com a sua circunstância e que foram evoluindo. A tecnologia, ela é nômade por excelência, né? Então, a gente diz aqui que desde os anos 80, nós temos duas tribos, né? E essas tribos vão caracterizar especificamente quem são as pessoas que nasceram e quem são as pessoas que absorveram essa qualificação para o mundo digital, ok? Então, veja a nossa aula a seguir, onde nós vamos falar sobre nativos e imigrantes digitais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.